Olá, tudo bem? Estamos começando a nossa segunda aula do curso gratuito Fale, Inspire, e que bom que você está de volta. Eu estou muito feliz de ter você aqui de volta nesse segundo dia para a gente continuar desvendando aí os mistérios do medo de falar em público e melhorando a nossa comunicação, né? Bom, ontem a gente falou sobre assumir a responsabilidade. Ontem a gente viu que não é nossa culpa, todo esse medo que a gente sente, né? O fato de essa comunicação em público ser um bicho de 7 cabeças, né? Porque a gente sempre é cerceado desde criança, quem estava aqui ontem lembra. E também que agora é nossa responsabilidade assumir isso e melhorar a nossa comunicação, né? E ontem também a gente nomeou os sentimentos. Lembram do exercício que a gente fez ontem? Fizemos então o exercício de entender, lembrar naquele momento em que a gente estava ali falando em público, entender e nomear os sentimentos. E aliás, se você não fez ainda o exercício, eu te recomendo ir lá, baixa o material e faz, porque vai te ajudar muito nomear os sentimentos. É o primeiro passo pra gente começar a lidar com eles, tá? Então a gente fez tudo isso ontem. E hoje a gente vai começar a entender um pouco como funciona o nosso cérebro quando a gente está com medo. Hoje a gente vai de fato se aprofundar, entender as reações fisiológicas mesmo, entender como esse medo age no nosso corpo, tá? Pra gente começar também a desvendar isso e a lidar com isso, né? Então, o medo, a vergonha, sempre que a gente se sente inseguro diante de algo que a gente considera uma ameaça, ele é uma resposta fisiológica. Esse medo, essa preocupação é uma resposta fisiológica do nosso corpo. Por quê? A gente é programado para evoluir, para se desenvolver e para sobreviver, né? Se a gente chegou hoje aqui graças aos instintos e às habilidades de sobrevivência do homem ao longo de tantas eras, né? Então a gente ainda tem essa parte do nosso cérebro, que é chamado cérebro límbico, né? O sistema límbico, ainda conserva todas essas habilidades de sobrevivência que o homem das cavernas desenvolveu lá naquela época. Hoje as nossas batalhas, eu costumo falar assim, né? Hoje as nossas batalhas, elas não são mais contra um leão, contra um dinossauro, contra algum bicho caindo de penhasco, enfim, né? Hoje as nossas batalhas acontecem nos escritórios, acontecem aqui na internet, né? Porque você tá ali, você precisa... E o nosso corpo, ele reage da mesma forma. Quando a gente tá diante de um público, vai falar em público, o sistema límbico nosso, ele reage da mesma forma como se eu estivesse na selva correndo de um leopardo, quando eu tenho medo de falar em público. Então é assim que o nosso corpo reage, e é isso que a gente vai desvendar hoje, tá? Então, pegando aqueles sentimentos que a gente mapeou ontem, né? Todos esses sentimentos, dessa parte mais, dessa soft skill, que o nomear esse sentimento. E agora a gente vai entender o porquê a gente sente essas coisas, né? E como eu falei, então a resposta desse porquê está nessa parte que os neurocientistas chamam de sistema límbico do nosso cérebro. Ou mais conhecido também como a parte do nosso cérebro que processa os sentimentos de dor ou de prazer, tá? E aí, quando a gente se depara com uma situação de falar em público, por exemplo, né? E eu sou uma pessoa que eu tenho medo, eu sou tímida, e aí eu me deparo com essa situação e o meu cérebro interpreta como se fosse uma ameaça, ele decide então que é hora de ativar esse sistema de lutar ou correr. A gente entra então nesse sistema de sobrevivência, né? Essa situação de medo, qualquer situação de medo, ela faz com que o nosso cérebro dispare esse alerta ali. Opa, peraí, então o meu foco é sobreviver, então eu disparo esse alerta para todo o meu corpo de ou é lutar ou é correr. Por quê? Porque essa resposta fisiológica, esse medo ali, o meu cérebro não sabe diferenciar se o medo que eu tô sentindo é porque eu tô diante de um dinossauro que quer me engolir vivo, ou se eu tô só na frente de uma sala de reunião de 20 pessoas para defender uma ideia. Meu cérebro não sabe essa diferença. Então, o sistema que ele ativa é exatamente o mesmo. Então, esse sistema de luta ou fuga. Uma vez que esse sistema de luta ou fuga é ativado, quando a gente tá com medo, o cérebro libera 2 hormônios muito importantes, mas que atrapalham um pouquinho, que são o cortisol e a adrenalina, né? Então, esses hormônios, quando eles são liberados,
eles causam medo e estresse. Então, são conhecidos como os hormônios do medo e do estresse. Então, interpretei essa situação de falar em público como uma situação perigosa, porque daí, se eu estou sentindo medo, meu corpo sente isso e sabe que é um perigo, e aí libera cortisol e adrenalina para que eu possa lutar contra esse inimigo que eu estou identificando ou correr, né? Então o meu corpo tá extremamente com medo e com muito hormônio, muito cortisol, com muito estresse. E aí o meu corpo então começa a se preparar para agir diante do perigo. O problema aqui é que agir diante do perigo o nosso cérebro desativa toda a nossa parte, a parte do cérebro que evoluiu para ser social. Então, esse lutar ou correr, o meu cérebro límbico, o meu cérebro primitivo, ele tá 100% ativo. E todo o meu cérebro, toda aquela outra massa que se desenvolveu quando o homem aprendeu a falar, quando o homem aprendeu a se relacionar, todas as soft skills do resto do meu cérebro, elas ficam desativadas. Por quê? Porque o meu corpo entendeu que naquele momento não vai adiantar eu ter uma soft skill ali, que naquele momento a única coisa que o meu corpo precisa é de perna pra correr, né? Perna pra que te quero. Então, por isso a gente tem os famosos brancos. Esqueceu tudo. Por quê? Porque o meu corpo disparou um monte de cortisol, tá preparado para eu sair correndo dali ou para eu lutar, então eu tô cheia de energia, eu tô vibrando de energia, porém essa energia não serve para o meu lado intelectual se aflorar, não serve para nada. Ela só serve para travar o meu corpo, para transformar o meu corpo em um corpo que está preparado para uma batalha. E nisso, então, as minhas cordas vocais, elas se enrijecem, então a voz fica mais difícil, a voz pode não sair, tem pessoas que perdem completamente a fala, né? Os meus movimentos ficam bem mais mecânicos, porque o meu corpo está preparado para correr ou para lutar, não para ficar falando em público, não para ser essa pessoa polida, política, social, né? E aí, o meu cérebro, então, apaga todas as outras informações. Então, por que eu tive um branco? Simplesmente porque o meu corpo está tendo uma resposta fisiológica ao medo. E aí, a dor de barriga, enfim, todas essas coisas são resultado, a mão suando, né? A perna tremendo, todas essas coisas são resultado dessa descarga de adrenalina e cortisol, que o teu cérebro entendeu que você precisa, não é que sejam ruins esses sentimentos, esses hormônios, mas o teu cérebro entendeu que é uma situação de ameaça e tá te dando tudo que você precisa para sobreviver àquela ameaça. A diferença é que não é uma ameaça, é um momento que você mais precisa do teu cérebro, mais precisa do teu intelecto, mais precisa das tuas habilidades sociais. E aí não é justo a gente desativar completamente essa parte do nosso cérebro justo nesse momento que a gente mais precisa. Mas é isso que acontece quando a gente entra quando a gente deixa esse medo tomar conta da gente, né? Então, é uma resposta fisiológica. Tudo que acontece nesse momento do medo é uma reação em cadeia ali, uma coisa atrás da outra, do teu cérebro te ajudando a sobreviver. O teu cérebro tá garantindo que, né, você vai sobreviver, que você vai perpetuar a sua espécie. Mas como eu disse, hoje as nossas batalhas não são mais contra um leão, contra um leopardo, contra um dinossauro. Então, nessas batalhas sociais, não faz diferença pro nosso cérebro, né? Se eu tô na selva ou se eu tô numa sala de reunião, o problema é que aí atrapalha tudo, né? Então a gente pensa isso. E aí acontece também uma coisa que se chama o ciclo da insegurança. Quando eu deixo todas essa parte ativa, né? Toda essa parte do medo, todo esse sistema para garantir a minha sobrevivência, né? Que faz o cortisol ser depositado no meu corpo, que faz o meu corpo se preparar para lutar ou correr. Quando todo esse sistema se ativa e eu estou com medo e eu começo a agir como uma pessoa com medo. Então aí a gente dá início ao ciclo da insegurança. Então quando eu estou com medo, meu corpo está todo tenso, eu começo a agir como uma pessoa com medo. Né? Tem assim aquelas coisas que a gente fala, não deixa o cachorro perceber que você tá com medo. O cachorro sente o nosso suor, porque nós liberamos feromônios, né? Liberamos cheiro, liberamos hormônios. Então assim, e eu começo a agir como uma pessoa que tô com medo e claramente todo mundo vai perceber, porque as outras pessoas que estão ali me assistindo, elas também têm um cérebro programado para sobreviver. Quando a gente tem um cérebro que está programado para sobreviver, a gente se acostuma a ficar observando e buscando o mínimo possível de falha em alguma pessoa,
ou em alguma situação, principalmente se é uma situação nova pra mim, principalmente se é uma pessoa que eu não conheço, eu vou observar cada micromilímetro daquela pessoa, do que ela falar, porque eu preciso descobrir se aquela pessoa, se aquela situação representa uma ameaça pra minha vida, pra minha perpetuação da espécie. Então a gente tá sempre focado em sobreviver. Mas aí eu começo a agir com medo, as pessoas vão perceber que eu estou com medo. Começo a agir com medo porque o meu corpo tá todo ruindo ali, né? Tá todo preparado pra lutar com esse medo. As pessoas vão perceber. E nisso eu não vou passar confiança na minha fala. E aí nisso, então, eu esqueci uma fala, a voz gagueja, a pessoa percebe que eu tô tremendo, que eu tô suando. Então eu começo a mostrar, sem querer, eu começo a mostrar que eu estou com medo. As pessoas começam a perceber esse medo. E nisso eu vou estar tendo, então, uma fala insegura. Tá? E aí, o que acontece depois? Por eu estar agindo com medo, eu vou errar, eu vou fazer algo errado. E aí na minha cabeça, depois que eu errar e que passar aquele momento, eu vou reafirmar essa crença de que eu não sou boa para aquilo. De que, que pena, eu realmente errei, não sou boa, não vou mais fazer isso. Então, isso é o ciclo, esse é o ciclo da insegurança. Então, eu estou com medo e aí eu ajo como uma pessoa que está com medo. E aí eu cometo algum erro e aí eu reafirmo que aquilo não é pra mim. E aí depois, se algum dia eu for tentar de novo, eu vou ter medo novamente, agir como uma pessoa com medo, errei. Isso é um ciclo que não acaba nunca e eu nunca vou conseguir sair disso. Então entender que o medo é uma resposta fisiológica do nosso corpo é um passo fundamental para a gente também conseguir lidar com isso, tá? Uma das coisas que ajudam a gente a lidar com isso é justamente essa consciência do que está acontecendo no meu cérebro, no meu corpo, quimicamente. Então a gente desmistifica esse bicho papão. Vocês estão conseguindo, eu tô conseguindo ser clara sobre isso? Quando a gente entende que é uma reação química que está acontecendo no nosso cérebro, a gente acaba desmistificando. Então, o que eu sinto, eu nomeei os meus sentimentos no nosso primeiro dia. Hoje a gente está falando sobre as reações químicas que acontecem dentro do nosso cérebro com o medo, né? As reações fisiológicas do nosso corpo. Então entender como o nosso cérebro reage ao medo vai nos ajudar a enfrentar e a lidar com isso de uma forma mais fácil. Por isso, o exercício de hoje vai ser você mapear as sensações físicas que o medo traz para o seu corpo. Isso mesmo, ontem a gente mapeou as emoções e nessa aula nós vamos mapear as sensações físicas. Então vocês vão pegar o caderno de exercício de vocês, vão sentar, vão de novo se colocar naquele ambiente, né, onde você se sente nervoso, lembrar de alguma vez que aconteceu isso, ou se programar como se você fosse falar em público e escrever como o seu corpo está reagindo a isso. Se você tá com as mãos tremendo, ou naquele momento, né, lembrando daquele episódio onde você ficou com medo, o que aconteceu? Você começou a tremer as suas mãos, você começou a suar muito, tem gente que começa a suar, né, fica embaixo do braço, eu mesmo às vezes tenho muito suor. E também, por exemplo, às vezes a gente começa a ter dor de barriga, eu tenho dor de barriga quando eu fico muito, muito nervosa. Ou a voz meio que sai meio que rouca, e é capaz inclusive da nossa voz sair mais fina quando a gente tá com medo. Porque o nosso corpo tá tenso, lembram que a gente falou sobre as reações fisiológicas, sobre o corpo estar preparado para a batalha no início da aula? Nosso corpo tá tenso, então as cordas vocais naturalmente também estão mais esticadas e aí assim a nossa voz também fica mais fina. Então você vai mapear todas as sensações físicas. Ontem a gente falou das emoções, hoje a gente vai para as sensações físicas desse medo, para você entender muito bem como é que o seu corpo reage, como é que o seu cérebro trabalha e como é que o seu corpo reage. Te colocar isso no papel vai te dar uma dimensão incrível de como o teu corpo e o teu cérebro funcionam na hora do medo. E isso é mais um passo importantíssimo para lidar com esse medo. Quando a gente conhece contra o que a gente está lutando, a gente já tem 50% dessa batalha vencida, tá bom? E eu termino por aqui essa aula de hoje. Convido você para vir amanhã para nossa aula, que a gente vai aprender mais estratégias e estratégias práticas para lidar com esse medo, com a ansiedade, para lidar com essa preocupação de falar em público. A gente vai continuar. Obrigado por ter vindo aqui assistir essa aula hoje. Espero que você faça o passo a passo, que ele te ajude. E amanhã eu te espero aqui pra gente continuar.